sétimos anos, tudo bem? Tudo em ordem? Preparados para mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Diogo, né? Acomodados, com postura correta e confortável nos seus devidos lugares aí, solicitando a licença pelo compartilhamento de espaços para o nosso diálogo matemático de hoje, né? E o que é que nós vamos verificar na proposta que vai vir nesta aula? Acompanhe comigo. Veja. Situações de multiplicação com números racionais, aula número 3 deste tema. Perceba que nós estamos aqui na aula de matemática número 13, né? E para isso, o que é que nós vamos atingir de objetivos com esta discussão? Veja, explorar a multiplicação a partir de situações problema contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Lembre-se comigo que as diferentes representações no conjunto dos números racionais podem ser naturais, podem ser inteiras, tanto negativas quanto positivas, podem ser racionais fracionárias, tanto negativas quanto positivas, e podem ser também racionais decimais, tanto negativas quanto positivas nas diferentes situações e aplicações que nós encontramos no nosso dia a dia. Tá? E para a organização da proposta de hoje, o que é que nós vamos precisar? Do seu caderno de matemática, muito bem organizado, com registros impecáveis aí para que você possa dialogar com o seu professor e também desenvolver lá com todos os critérios as suas atividades complementares. Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. E aí, tudo certo? Organizados para o começo efetivo da nossa proposta? Acompanhe comigo e já adentremos na situação número 1. Veja, Marcela anda 4/5 de quilômetro para ir de casa até a padaria. O que significa a denominação 4/5 na forma racional fracionária que você já tem aqui? Veja. O percurso está dividido, né? Está dividido em 5 partes, correspondente ao quilômetro, e deste quilômetro ela vai percorrer 4 delas para chegar à padaria, tá? Sua amiga Roberta anda 2/3 dessa distância, 2/3 de 4/5, tá? Também para ir de sua casa até a padaria. Que fração de quilômetro Roberta percorre quando vai da casa até a padaria? Acompanhe comigo a ideia que nós vamos constituir aqui em termos da operação da multiplicação. Veja só. Anda 2/3 desta distância, ou seja, 2/3 de 4/5, tá? 2/3 de 4/5 corresponde à ideia aplicada da operação da multiplicação. Então, nós vamos ter aqui 2/3 de 4/5 é o mesmo que 2/3 multiplicado por 4/5. Perceba as diferenças de representação que você tem para a operação da multiplicação aqui, ó. 2/3 que multiplica 4/5 com a representação através de um ponto, ou a indicação nova que está aparecendo para você no 7º ano, com parênteses, né? Multiplicando numeradores, 2 vezes o 4 você terá 8, e multiplicando denominadores, 3 vezes o 5 você terá 15. Ou seja, Roberta, ela percorre 8/15 de quilômetro, tá? Veja, em termos geométricos, pictoricamente, desenhando esta representação para você, acompanhe comigo o que vai aparecer aqui. Veja, a mesma multiplicação, 2/3 que multiplica 4/5, você vai obter 8/15 de quilômetro. Pictoricamente, com uma representação gráfica, desenhando para você. Olha lá. Primeiro nós temos todo o percurso da casa até a padaria, dividido em 5 partes, e dessas 5 partes, você vai ter lá 4 partes percorridas do quilômetro correspondente a essa distância, tá?
Só que a Roberta, ela anda 2/3 desta distância, né? Ela anda 2/3 deste quilômetro correspondente ao percurso que Marcela fez. O que isso significa? Significa que nós vamos ter esta figura subdividida novamente em outras 3 partes. Observe o número de partes totais que essa figura foi subdividida agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, correspondente ao denominador do produto já desenvolvido anteriormente, certo? E agora, se está subdividida em 15 partes e ela percorre 2/3, destacamos 2 partes correspondentes aqui. Destacadas elas, observe só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é a correspondência de 2/3 de 4/5 do quilômetro que a Roberta percorre. Portanto, você terá lá 8/15 de quilômetro. Observe na figura novamente. O quilômetro inteiro está dividido em 15 partes, né? E a Roberta, ela vai percorrer 8 delas. O que significa esta denominação 8 delas? Os 2/3 de 4/5 percorridos do quilômetro da amiga dela, que é a Marcela. Tudo bem? Todo mundo me acompanha nessa ideia da multiplicação? Veja agora a primeira proposta que você vai registrar no seu caderno. Acompanhe comigo. Olhe lá. Numa empresa, 1/3 dos empregados são homens. O que isso significa? A cada 3 empregados, 1 é homem, tá? Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. 2 questões para você. Que fração dos empregados são mulheres? Atenção à fala que você acabou de acompanhar aqui comigo. 1/3 dos empregados são homens. A cada 3 empregados, 1 é homem. Quantas são as mulheres neste comparativo? E a letra B, que fração dos empregados da empresa são homens e usam óculos? Ou seja, 3/5 de 1/3. Recorda comigo o que significa o D? Tempo para que você possa registrar e calcular.
E aí, tudo certo? Já descobrimos qual é a proporção, quais são as partes correspondentes aos funcionários homens e mulheres dessa empresa? E qual é a parte correspondente aos empregados homens que usam óculos? Veja só como que nós vamos detalhar esta solução aqui para você. Tanto da maneira escrita, quanto da maneira pictórica, desenhando, representando graficamente para você as partes do inteiro correspondente a essa situação. Veja, numa empresa, 1/3 dos empregados são homens. Esta primeira frase da sua situação problema já te encaminha a resposta para que você possa identificar quantas mulheres temos nessa empresa, né? Ou melhor, que parte dos empregados desta empresa são mulheres, objetivo da sua pergunta da letra A. Então veja só, que fração dos empregados são mulheres se você tem 1/3 desses empregados que são homens? Acompanhe comigo. 1/3 dos empregados são homens. O que isso significa? A cada 3 funcionários, 1 é homem. Isto significa também dizer que, se a cada 3 funcionários, 1 é homem, os outros 2 são mulheres, né? Ou seja, que fração corresponde às mulheres para esta empresa, contratadas, empregadas desta empresa? 2 a cada 3 funcionários. O que isso significa, então, escrever? A cada 3 empregados, 1 é homem. E a cada 3 empregados, 2 são mulheres. Ou seja, a parte correspondente às mulheres vai ter aqui a representação racional fracionária de 2 a cada 3. Ou seja, 2/3. Tudo bem? E a letra B? Como que nós vamos desenvolver e caracterizar a ideia multiplicativa que aparece para nós? Veja só. Que fração dos empregados da empresa são homens, já verificamos que corresponde a 1/3, e que usam óculos, né? Então nós vamos ter aqui, perceba que 3/5 de 1/3. 3/5 dos homens contratados na empresa usam óculos. Quantos homens são contratados nesta empresa mesmo? 1/3, que significa a cada 3 funcionários, 1 é homem. Então, 3/5 de 1/3 dos homens usam óculos. Este D caracteriza o seu princípio multiplicativo para você. Então, veja só. Assim, tem-se 3/5 de 1/3 corresponde a 3/5 que multiplica 1/3. Realizando a multiplicação, multiplicando os numeradores, 3 vezes 1 você terá 3, e 5 vezes 3 você terá 15. Ou seja, 3/15 dos funcionários homens usam óculos, tá? Agora, veja que 3/15 pode ser simplificada. Ou seja, nós temos uma fração equivalente que representa a mesma parte do inteiro. Qual é o inteiro? O número de homens que utilizam óculos que são contratados desta empresa, empregados desta empresa, tá? Como é que nós vamos caracterizar isso? Veja comigo. Olha lá. 3/15 nós vamos poder simplificar. Vamos dividir tanto o numerador quanto denominador, a terça parte. Observe que tanto 3 quanto 15 são múltiplos de 3. Por isso que nós podemos realizar a simplificação. 3 dividido por 3. O número dividido por ele mesmo no numerador. Você terá 1. No denominador, 15 dividido por 3. Ou seja, a terça parte de 15. Você terá aqui 5. Então perceba que 3/15 equivale, representa a mesma parte do todo de empregados homens dessa empresa que 1/5, né? Por isso que você responde lá. 1/5 dos homens utilizam óculos. A fração 1/5 que você acabou de determinar aqui junto comigo, ela representa e tem um conceito bastante característico com um nome específico que você vai acompanhar aqui agora. Veja. Tem-se que 3/15 equivale a 1/5, ou seja, afirmar que de 15 homens, 3 deles usam óculos é o mesmo que afirmar que a cada 5 homens, 1 usa óculos. Observe aqui o seguinte, veja, nós temos aqui os 15 funcionários homens, a cada 5 funcionários homens, 1 usa óculos.
A cada 10 funcionários homens, 2 usam óculos. E a cada 15 funcionários homens, 3 usam óculos. São todas representações da mesma parte do inteiro, ou seja, frações que são equivalentes, certo? Olha lá. Depois disso, nós temos aqui uma observação importante que diz assim: a fração 1/5 é chamada de fração irredutível, pois não pode mais ser reduzida, isto é, simplificada. Esta informação aqui é bastante importante que você registre aí no seu caderno. Tempo para que você possa registrar. Registrada a significação da fração equivalente, aliás, da fração equivalente também, mas sim da fração irredutível, leia comigo novamente, olha só. A fração 1/5 é chamada de fração irredutível, pois não pode mais ser reduzida, isto é, simplificada. Veja só, diante disso, e os 2/3 correspondentes às mulheres? Como que nós vamos caracterizar de maneira pictórica, gráfica, desenhando esta representação? Veja só, já está na sua forma irredutível? 2/3? Será que nós podemos simplificar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número comum? E agora, né? Perceba comigo. Sim, já está na sua forma irredutível. Perceba que, se você tem aqui 3 mulheres, aliás, 3 funcionários, né? 2 são mulheres. 6 funcionários, 4 são mulheres. E 9 funcionários, 6 são mulheres. São todas frações equivalentes. E a fração equivalente irredutível, que não pode mais ser reduzida, isto é, simplificada, corresponde aos 2/3. Perceba que ler 2/3 equivale a ler 4/6, que equivale a ler 6/9. Tudo bem? Todo mundo me acompanha? Tudo certo? Beleza, então. Olha lá. A próxima proposta, ela caracteriza para nós o significado da partícula de quando você vai determinar metade, da metade, da metade, da metade. Leia comigo. A metade da metade da metade da metade. Ou seja, meio, de meio, de meio, de meio. Do salário de Gilson, quita um pagamento correspondente a 1/32 do mesmo? Perceba o seguinte, o salário do Gilson está subdividido em 32 partes e uma está comprometida a este pagamento, né?
metade da metade da metade da metade, ou seja, meio de meio de meio de meio do salário do Gilson, quita, ou seja, paga esta fatura, cobre este pagamento, tempo para que você possa registrar e determinar se sim ou se não. E aí? A parte reservada é suficiente para esse pagamento? Acompanhe comigo a determinação aqui da metade, da metade, da metade, da metade. E isto corresponde a meio, de meio, de meio, de meio, né? Veja só, pictoricamente primeiro, com figuras, acompanhe comigo. Aqui nós temos o inteiro, metade dele. Vamos subdividir em duas partes iguais, uma destacada. Metade da metade. Vamos subdividir novamente a metade para corresponder à metade da metade, que significa meio de meio. Perceba, é a quarta parte. A quarta parte destacada de um inteiro dividido em 4. Metade da metade da metade agora. Vamos subdividir ao meio de novo. Meio de meio de meio. Perceba, é a oitava parte. E meio de meio de meio de meio. Subdividindo novamente a figura. Veja, nós temos aqui 16 partes e uma destacada, correspondente a meio de meio de meio de meio. Este D que nós estamos discutindo aqui caracteriza o princípio multiplicativo. Então, como é que nós vamos registrar esta operação aí no caderno que você já deve ter desenvolvido as suas estratégias de resolução? Verifique comigo, olha lá.
Meio de meio de meio de meio significa a multiplicação de meio vezes meio vezes meio vezes meio. Ou seja, multiplicando numeradores, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você terá 1. Multiplicando denominadores, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mas nós acabamos de verificar na figura que ela foi subdividida em 16 partes, né? E uma delas foi destacada para determinar metade da metade da metade da metade, certo? Então, 1/16 do salário de Gilson está comprometido para a realização do pagamento. O que significa isso? O salário dele está dividido em 16 partes e uma foi destacada. Mas escuta aqui. Veja, perceba que 1/16 equivale a 2/32 do salário de Gilson. Ou seja, do salário dividido em 16 partes, sendo uma reservada para o pagamento, é o mesmo que afirmar que o salário foi dividido em 32 partes e 2 estão reservadas para o pagamento. Mas veja, ele quita um pagamento correspondente a 1/32 do mesmo salário? Perceba que a reserva corresponde a 2/32. Então, o que é que nós podemos concluir com isso? Se ele reservou 2 partes de 32 e ele está se questionando se ele quita apenas uma, perceba que ele consegue quitar, ou seja, pagar sim e ainda com sobra. Olha lá. Sim, pois ainda sobra 1/32 do reservado, certo? Perceba o passeio analítico que nós estamos fazendo aqui, tanto pictoricamente quanto numericamente, na análise de uma situação que nós verificamos aí praticamente, no mínimo, né, 2 vezes no mês, na distribuição do nosso orçamento familiar, para cobrirmos, para quitarmos todas as nossas obrigações financeiras mensais que nós temos aí, certo? Tudo bem? Olha a próxima proposta, acompanhe comigo. Veja, Paulo foi ao supermercado para comprar 3 pacotes de biscoitos a R$ 4,75 cada e 2 garrafas de suco de uva a R$ 6,39 cada. Em sua carteira há uma cédula de R$ 20 e uma cédula de R$ 5. Pergunta-se, Paulo consegue realizar essa compra? Desenvolve para nós. Tempo para você.
É possível realizar essa compra ou não com o dinheiro que o Paulo tem na carteira dele? Veja só, lendo de novo para nós registrarmos todos os detalhes aqui. Veja, Paulo foi ao supermercado para comprar 3 pacotes de biscoitos a R$ 4,75 cada. Veja, se cada pacote custa R$ 4,75, acompanhe comigo. 3 pacotes de biscoitos, você terá 3 vezes o valor de R$ 4,75. E também 2 garrafas de suco de uva no valor de R$ 6,39 cada uma. O que isso significa? 2 garrafas de suco, 2 vezes o valor de R$ 6,39. Realizando essas multiplicações que já devem estar aí registradas na organização impecável do seu caderno. Acompanhe comigo. Veja, R$ 4,75, vamos triplicar esse valor, porque são 3 unidades. Ou seja, ler R$ 4,75, de acordo com o sistema de numeração decimal, é o mesmo que ler 4,75. Realizando a multiplicação. Veja, 3 vezes 5 centésimos, você vai ter lá 15 centésimos, ou seja, 5 centésimos e 10 deles você terá 1 décimo, certo? 3 vezes 7 décimos, você terá 21, mais 1 décimo, você terá 22 décimos. O que isso significa? Significa termos 2 décimos e os 20 décimos troca-se por 2 unidades. Partimos da parte decimal para a parte inteira, coordenado pelo posicionamento da vírgula aqui, certo? E agora, 3 vezes 4 unidades, você terá 12. 12 adicionado com 2 serão 14. Como nós temos aqui 2 casas decimais, centésimos e décimos, posicionamos a vírgula, mantendo-se as mesmas casas decimais. Ou seja, só para a compra dos 3 pacotes de biscoitos, o Paulo já vai gastar R$ 14,25. E as garrafas de suco, como que fica? Acompanhe comigo. Ó, R$ 6,39 é o mesmo que ler no teu sistema de numeração decimal 6 inteiros e 39 centésimos. Da mesma forma, realizemos a multiplicação. Dobramos esta quantidade, este valor, porque ele compra 2 garrafas de suco. Aliás, ele tenta comprar 2 garrafas de suco e nós vamos ver se a compra pode ser efetivada ou não. Veja, 2 que multiplica 9 centésimos, você vai ter 18 centésimos. O que isso significa? 8 centésimos e 10 deles são trocados para 1 décimo. 2 que multiplica 3 décimos serão 6. Mais 1, você terá 7, tá? E 2 que multiplica 6 unidades, você terá 12 unidades. Perceba, 2 casas decimais, décimos e centésimos, décimos e centésimos. Posicionamos a vírgula. Ou seja, só para as garrafas de suco, nós teremos lá R$ 12,78. Pergunta-se, qual é o total dessa compra? Será que ele consegue comprar? Se ele consegue efetivar esta compra? Observe comigo. Adicionando os valores correspondentes a cada produto com relação às suas unidades. Veja, 5 centésimos com 8 centésimos, teremos 13, ou seja, 3 centésimos e 10 deles trocados para 1 décimo. 1 décimo com 2 com 7, teremos 10 décimos. Isso corresponde a uma unidade inteira, tá? Uma unidade com 4 com 2, você vai ter lá 7. E uma dezena com uma dezena, você terá lá 2. Perceba que nós estamos adicionando aqui grandezas de mesma espécie. Naturalmente, a posição da vírgula obedece essa ordem de adição de grandezas, tá? Ou seja, a compra sugerida por Paulo será ao todo de R$ 27,03. Agora analisemos. Veja, em sua carteira há uma cédula de R$ 20 e uma cédula de 5. Veja, R$ 20 somado com 5, ele tem 25. Mas escuta, a compra já ultrapassou esse valor.
Isso significa que ele não consegue efetivar realmente esta compra com aqueles valores estabelecidos que nós verificamos na parte anterior. Quanto está faltando? Né? Acompanhe comigo. Em relação à sua compra, veja, ele tem R$ 25 na carteira, representado por um número positivo, e ele vai investir, ou seja, né, debitar desta quantidade R$ 27,03. Retomando as regras e sinais para adição e subtração, se você tem aqui sinais diferentes, nós vamos obter a diferença sempre considerando o sinal do maior módulo. Ele mais tem ou ele mais vai dever? E agora, realizando a subtração, acompanhe-me. 3 centésimos menos 0 terão 3. 0 décimo menos 0, 0. 7 unidades menos 5, 2. E 2 dezenas menos 2, 0. Atenção ao posicionamento da vírgula, que naturalmente é o mesmo posição a posição no sistema de numeração decimal. O que significam esses R$ 2,03? A compra não pode ser efetivada. Faltam R$ 2,03, ou seja, menos R$ 2,03. Tá? E agora, para a realização da compra, qual é a cédula de menor valor que Paulo precisaria ter também em sua carteira? E ainda, nesta situação, depois que você determinar essa cédula de menor valor, efetivando-se a compra, quanto receberá de troco? Tempo para que você possa registrar. E aí, determinou qual é o valor, o menor valor, aliás, da outra cédula do Sistema Monetário Nacional que o Paulo precisa ter na carteira para dar conta de realizar essa compra? Veja, acompanhe comigo. Para a realização da compra, qual a cédula de menor valor que Paulo precisaria também ter em sua carteira? Veja, ele tem uma cédula de R$ 20 e ele tem uma cédula de R$ 5, né? A outra cédula de menor valor que quita a compra dos biscoitos e do suco será qual? Será mais uma cédula de 5, para que ele totalize 30, certo? Perceba que ultrapassa dos R$ 25, R$ 2,03. Uma cédula de 2, que é o valor mínimo que a gente tem de cédulas do sistema monetário, não são suficientes, tá? Olha lá. Diante disso, obtemos aqui o troco correspondente, agora sim, para a efetivação da sua compra. Com R$ 30, quita-se a compra de R$ 27,03, obtemos lá 0 centésimo
menos 3. Não é possível, vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração. Ou seja, uma dezena é trocada para 10 unidades. Uma unidade, sobram 9, é trocada para 10 décimos. E um décimo, também sobram 9, é trocado para 10 centésimos. Efetivando a operação da subtração, subtraindo grandezas de mesma espécie, caracterizado pelo posicionamento natural da vírgula, temos 10 centésimos menos 3, 7. 9 décimos menos 0, 9. 9 unidades menos 7, 2. E 2 dezenas menos 2, 0. Ou seja, o troco correspondente para esta situação ajustada com mais uma cédula mínima na carteira do Paulo será a sobra, ou seja, o troco de R$ 2,97. Ou seja, mais R$ 2,97. Tudo bem? Mais ainda, perceba comigo. Pode-se resolver essa situação de outra maneira? Sim, veja só. Nós podemos organizar o seguinte analisando o enunciado novamente. Olha só. Paulo foi ao supermercado para comprar 3 pacotes de biscoitos a R$ 4,75 cada. E 2 garrafas de suco de uva a R$ 6,39 cada. Em sua carteira há uma cédula de R$ 20 e uma cédula de 5. Paulo consegue realizar essa compra? Destaque as principais informações do seu enunciado. 3 pacotes de biscoito a R$ 4,75, ou seja, 3 vezes o valor de cada pacote. Depois, 2 garrafas de suco a R$ 6,39. Depois, perceba que ele só tem R$ 25 para quitar, ou seja, descontar desse valor, toda a compra que ele pretendeu realizar. Estamos organizando a mesma ideia de outra forma, fazendo uso de uma expressão numérica aplicada no dia a dia que a gente tem aqui. Olha lá, mantendo-se os mesmos valores, R$ 14,25 adicionado com R$ 12,78, isto tudo para ser descontado do montante final que ele tem lá de R$ 25 na carteira, tá? Descontando-se, nós temos o mesmo débito, né? A mesma falta de R$ 2,03, ou seja, não consegue efetivar a compra. Tudo bem? De várias maneiras diferentes para você, organizada a mesma ideia. E isto, com certeza, você estabeleceu as estratégias de resolução aí no seu caderno junto comigo. Certo? O que foi que nós caracterizamos na proposta de hoje? A multiplicação aplicada em situações problema contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo compartilhamento destes espaços nessa discussão. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Tchau!